Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e hoje trarei o assunto prefixos no Sistema Internacional de Medidas e notação científica, tá bom? Bom, primeiramente, o que são prefixos? Prefixos são abreviações de números dito muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, pessoal, vamos pensar o seguinte, olha só. Se eu falo num número muito grande, por exemplo, com 24 casas decimais, eu posso traduzir ele pelo iota. Prefixo iota. Iota significa 10 a 24. Tá bom? 10 a 21, zeta, que é abreviado pela letra Z. Tá? É ESA. Então é 10 a 18. Então, seja um número com 18 casas decimais. Peta, 10 a 15. Tera, 10 a 12. Opa, já começa um pouco mais conhecido de vocês, né? Giga, 10 a nona. Mega, 10 a sexta. Quilo, 10 ao cubo. Hecto, 10 ao quadrado. Deca, 10 elevado a 1. Tá bom? Esses são os múltiplos dos prefixos. No caso, se eu fosse pegar a unidade de comprimento, eu sei que o múltiplo de metro é decammetro. Outro múltiplo do metro é o hectometro ou quilômetro, conhecido como quilômetro, megametro, gigametro e assim por diante, tá bom? Eu posso ter outras unidades, por exemplo, byte, unidade de processamento. Então eu posso ter megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte e assim por diante. O importante é lembrarmos que o prefixo, por exemplo, peta, significa 10 a 15. Olha só, 10 a 15, que é representado pelo pesão. ESA, 10 a 18. Zeta, 10 elevado a 21. E iota, 10 elevado a 24. É comum aparecer 10 elevado a 21, 24? Não. Mas do tera, giga, mega, quilo, hecto, deca é muito importante vocês lembrarem. Agora, eu posso ter os seus submúltiplos. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, fento, ato, zepto e octo. O que é o deci? Por exemplo, se fosse unidade metro, decímetro é 0,1 metros, ou seja, 10 elevado a menos 1. Centímetros, mais conhecido como centímetros, não é isso? É 10 elevado a menos 2, ou 0,01 metros, no caso de unidades métricas, tá? Milímetros ou milímetros, 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6. Nano é o eninho, tá vendo? 10 a menos 9. Pico, que é um pezinho minúsculo, 10 a menos 12. Fento, 10 a menos 15. Ato, 10 a menos 18. Zepto, 10 a menos 21. E octo, 10 a menos 24, tá bom? Quais são os prefixos dos submúltiplos mais utilizados? São deci, centi, mili, micro. No máximo, nano, tá bom? Esses prefixos, pessoal, vão nos ajudar principalmente quando nós falamos em notação científica. Notação científica é uma forma de escrever um número muito pequeno ou muito grande em sua base decimal 10. Tá? Esse A vai ter que ser sempre um número entre 1 e 10. Ou melhor dizendo, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que o número 10. Tá bom? E o expoente do 10 vai ser o número de casas decimais que esse número vai representar. Professor, eu não estou entendendo direito o que o senhor está querendo dizer. Eu sempre me confundo em transformar números em notações científicas. Como que é? Me explica melhor isso aí. Vamos pensar no seguinte exemplo, pessoal. Considere o número 1, 2, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como que a gente pode ler isso aqui? Ó? Seria 1000, milhão, bilhão. Então seria 1 bilhão 254 milhões.
Reparem o seguinte, a vírgula, ela está aqui, ó, escondida. Então ela tem que andar 3, 6, 9 casas para que o número A fique entre 1 e 10. Então, para escrever o número 1,254, eu tenho que andar 9 casas decimais para a esquerda. Então, eu faço vezes 10 elevado a 9, onde esse 9 é o meu B, é o expoente do 10, tá bom? O que você pode pensar é o seguinte também, ó. Se o número for muito grande, o expoente é positivo. Se o número for muito pequenininho, esse expoente, que pode ser o 9, o número de casas que você está andando, ele vai ser negativo. Vamos pegar um exemplo aqui? Escreva esse número em notação científica, ó. Vamos pensar. A vírgula está aqui. Como que eu posso escrever em notação científica? Eu tenho que pegar essa vírgula e andar. 1, 2, 3. Eu tenho que 3,57 para que obedeça a essa condição. Agora, por isso, eu tive que andar 3 casas decimais. Então, por isso que o meu B vale 3. Agora, 3 positivo ou negativo? 3 negativo, porque se trata de um número pequenininho. Tá bom? Professor, aonde os prefixos entram nessa história? O seguinte, gente. Esse número aqui embaixo, por exemplo, eu poderia escrever ele, por que não? 10 a nona, ó. Não é giga? 10 a nona é giga. Então eu posso escrever ele como se fosse 1,254 giga. Aqui eu posso escrever, ó, deu 10 a menos 3, não deu? 10 a menos 3 não é mili? Então eu posso escrever ele como se fosse 3,57 mili. Se fosse metros, milímetros. Se fosse litros, mililitros. Tá bom? Aqui embaixo, se fosse bytes, seria 1,254 giga. Se fosse bytes, bytes. E assim por diante. Entenderam a associação? Prefixo? Notação científica? Sim? Então espero vocês nos exercícios.